Olá, sejam bem-vindos ao Manhã Literária, um programa promovido pela Escola Superior da Magistratura da Associação dos Magistrados Mineiros, em parceria com a Escola de Desenvolvimento Humano Odisseia Academy. Todos os dias de sexta-feira, pela manhã, você tem acesso ao comentário, à indicação de um livro para enriquecer os seus conhecimentos, para ampliar a sua mente. E o livro de hoje é o livro A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um filósofo e um ensaísta sul-coreano, isso mesmo. Ele se destacou no campo da filosofia contemporânea. Ele nasceu em 1959, em Seul, na Coreia do Sul. Mas logo ele se mudou para a Alemanha, se radicou na Universidade de Freiburg. Desde a década de 80, ele tem trabalhado em diversas universidades alemãs, especialmente em Basel e nas universidades de Freiburg e na Universidade de Artes de Berlim. Bom, Chul Han é bastante conhecido pela sua crítica ácida às estruturas da nossa sociedade contemporânea. E um dos seus livros mais influentes é o livro A Sociedade do Cansaço. Nesse livro, Chul Han mostra que a partir da segunda década do século XX, nós entramos numa filosofia do desempenho. Cada vez mais, metas, produtividade, gráficos, avaliação de desempenho. Somado a isso, um avanço tecnológico sem precedentes, que tornou o mundo pequeno. A internet, as redes sociais colocaram as pessoas num patamar de conexão e de interação nunca antes visto. Isso, para Chul Han, provoca o que ele chama de um fenômeno do cansaço, mas não só um cansaço do corpo, que basta você se deitar, basta você dormir para descansar. Ele vai chamar de cansaço neurológico, uma nova pandemia da sociedade. Não uma pandemia por vírus ou por bactéria, mas uma pandemia fruto do excesso de informação, fruto do excesso de demanda, do excesso de controle, fruto do excesso de conexão, do excesso de tela. As pessoas estão ficando cansadas psiquicamente. E na avaliação de Byung-Chul Han, isso gera o aumento dos transtornos psiquiátricos. Ele chama atenção para o aumento da depressão, dos transtornos de ansiedade, do próprio autismo, que revela, nos seus mais diversos graus, um esgotamento sensorial, uma hipersensibilidade à luz, a som, a movimento, tudo isso mostrando, talvez, que nós tenhamos acelerado demais. Burnout, afastamentos, licenças de saúde revelam essa chaga do que Chul Han chama de sociedade do desempenho. E para Chul Han, que é um crítico ácido desse sistema, dessa maneira de viver, ele acredita que isso é justificado com uma positividade tóxica. Na avaliação de Chul Han, um excesso de teorias, de autoajuda, que tentam, na verdade, cada vez extrair mais e mais e mais da nossa capacidade, da nossa atenção, da nossa concentração, o que provoca uma perda da criatividade, uma perda do prazer de viver,
cada vez menos tempo para o lazer. Todos nós vivemos uma correria imensa. Acreditava-se que o avanço tecnológico ia nos liberar de uma série de atividades repetitivas, e isso ocorreu. No entanto, nós preenchemos a nossa agenda, nós ampliamos o número de compromissos e todo mundo vive correndo para cima e para baixo. Todo mundo vive apressado, vive em movimento. Não há ninguém que não tenha uma agenda superlotada. E, claro, isso tem um preço. Para Byung-Chul Han, o preço é uma sociedade do cansaço. Qual que é o grande problema de uma sociedade do cansaço? É que ela limita a espontaneidade. Ela limita a criatividade. Ela limita a nossa capacidade de aproveitar o tempo presente, aproveitar o momento, aproveitar os relacionamentos, aproveitar o encontro. Você não vê alguém há muito tempo, encontra com essa pessoa e praticamente você não tem tempo de apreciar um bom papo, um bom encontro, uma troca de ideias. Isso faz também, na avaliação de Chul Han, com que a gente cada vez selecione mais e mais os encontros, as pessoas com quem nos relacionamos, fazendo com que a gente só tenha acesso às mesmas ideias. Nós sempre estamos conversando com pessoas que concordam conosco. Sempre estamos nos encontrando com pessoas que apoiam todas as nossas escolhas, toda a nossa visão de mundo. E com isso, a gente perde em diversidade. Raramente nós temos tempo para debater com alguém que pensa diferente da gente. Raramente nós temos disponibilidade na agenda para encontrar com alguém que esteja num outro espectro de diversidade. E acabamos nos relacionando apenas com iguais. Isso, na visão de Chul Han, empobrece a nossa capacidade intelectual, isso empobrece a nossa mentalidade. Cada vez mais, nós só temos acesso àquilo que a gente já acredita. Ninguém é exposto a ideias instigantes, ninguém é exposto a ideias que façam você rever os seus pontos de vista, rever as suas crenças, e isso, mais uma vez, impacta na criatividade, impacta na adaptabilidade, na maleabilidade. Enfim, a sociedade do cansaço produz pessoas extremamente produtivas, pessoas que lembram aquela máquina, aquele filme do Charles Chaplin, do ser humano se misturando com as engrenagens de uma máquina, um ser humano, portanto, altamente produtivo e eficaz, mas incapaz de se relacionar. Um ser humano incapaz de experimentar a felicidade que brota da troca de ideias, inclusive da troca de ideias com pessoas que pensam diferente de nós mesmos, a felicidade que brota dos encontros, a felicidade que brota do tempo que a gente reserva para não fazer nada, do tempo que a gente reserva para ser, simplesmente ser e nada ter que fazer, como diz a música do Paralamas do Sucesso. Bom, é um livro que vale a pena ser lido, é um livro que se tornou um best-seller mundialmente conhecido desde o seu lançamento em 2010. A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, é leitura obrigatória. Mas se prepare, porque o livro é bem ácido, o livro é bem crítico, é um livro que coloca a gente para pensar, é um livro que nos coloca para criticar e raciocinar sobre o estilo de vida que nós estamos construindo e sobre o tipo de adoecimento que nós estamos sujeitos no século XXI. Um adoecimento neurológico, dirá Chul Han, eu diria um adoecimento psíquico.
uma boa leitura, eu tenho certeza que A Sociedade do Cansaço vai mexer com algumas ideias e vai fazer você refletir um pouquinho sobre o seu estilo de vida, sobre como você está lidando com compromissos, com a sua vida pessoal e como que você está equilibrando trabalho, lazer, criatividade e produtividade.